Olá, bom dia. Bom dia. O Jornal Primeiro Plano começa agora. Com vazamento da prova de redação, Enem encerra e gabarito oficial já está disponível. Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, do município de Passos, promove o 21º Seminário de Pesquisa e Extensão. Se espalha o vazamento de óleo nas praias brasileiras. Espírito Santo é o 10º estado a ser atingido. Nas matérias internacionais, pela primeira vez na história de Bogotá, a capital da Colômbia, mulher lésbica é eleita como prefeita. Protestos no Chile. Com mais de 3 semanas, chilenos resistem nas manifestações. É sobre isso a nossa conversa no estúdio de hoje. O Jornal Primeiro Plano começa agora. As manchas de óleo ainda se espalham pelas praias brasileiras. A falta de informações sobre o vazamento preocupa a população e dificulta uma tomada de decisão. Enquanto não se definem as responsabilidades pelo ocorrido, não há como saber a quantidade de óleo que está no mar. Óleo nas praias brasileiras. Um vazamento de petróleo cru se espalha pelos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Segundo o Ministério Público, desde o mês de setembro, 2.500 quilômetros do litoral desses estados já foram atingidos pelo óleo. O governo federal afirma que análises já apontam se tratar de um petróleo cru, de origem desconhecida e de tipo não produzido no país. Investigações sigilosas realizadas pela Marinha e Petrobras indicam ser petróleo venezuelano. O presidente Jair Bolsonaro disse não descartar que tenha sido uma ação criminosa, mas afirmou que o caso ainda está sendo apurado. Obviamente não temos bola de cristal para descobrirmos rapidamente quem foram os responsáveis por esse ato criminoso, mas as providências sempre tomamos. Para alertar a população, o Instituto de Defesa do Meio Ambiente em Natal, o IDEMA, juntamente com o Projeto Tamar, elaborou um material educativo com os procedimentos que devem ser tomados em caso de contato com óleo ou caso tenha conhecimento de algum animal contaminado. Os moradores estão ajudando a se livrar das manchas de petróleo que seguem pelo mar. Segundo a Marinha, já foram recolhidos 525 toneladas de óleo até o momento. Fragmentos do óleo já estão chegando na praia do Espírito Santo, sendo o 10º estado a ser atingido. Falando de integração, em Bogotá, capital da Colômbia, pela primeira vez na história, uma mulher lésbica é eleita como prefeita. A ex-senadora Cláudia Lopes teve 35% dos votos nas eleições regionais. O cargo de prefeito em Bogotá é considerado o segundo mais importante do país, atrás somente do presidente, ocupado atualmente por Iván Duque. Invitando a todos os colombianos que vivem em Bogotá a uma sola causa. Unámonos por Bogotá! Bogotá, capital da Colômbia, elege mulher lésbica como prefeita pela primeira vez na história. Cláudia Lopes, de 49 anos, tinha o cargo de senadora da República na Colômbia e foi eleita prefeita de Bogotá, capital do país, com mais de 35% dos votos, no dia 27 de outubro deste ano, passando à frente do segundo colocado, Carlos Fernando Galán Pachón, que obteve cerca de 32% na votação. Portanto, não foi necessário haver um segundo turno. Embora a diferença seja pouca e a votação tenha sido acirrada, a conquista é de López. Bogotá eligió a Claudia Nayibe López como su nueva alcaldesa. Hoy en Bogotá ganó el cambio! Esta é a primeira vez que uma mulher lésbica comandará a prefeitura da capital, sendo necessário ressaltar o grande avanço popular nesse quesito. Eleita através do partido Aliança Verde, um movimento ecologista da Colômbia, Cláudia Lopes garante o total combate à corrupção e ao problema da criminalidade na cidade de Bogotá. A vitória da prefeita muda o cenário histórico-político de Bogotá, o qual era comandado apenas por homens de elite conservadora. O 21º Seminário de Pesquisa e Extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, é realizado no município de Passos. O evento é uma oportunidade para os estudantes apresentarem os seus trabalhos de pesquisa e extensão produzidos durante o período acadêmico.
Estamos aqui na frente do Bloco 11 da UENG, onde ocorre o 21º Seminário de Pesquisa e Extensão. Aqui estão sendo apresentados os projetos dos estudantes da universidade. Muitos docentes da UENG se fazem presentes no evento acadêmico promovido pela universidade, como a pró-reitora de ensino, Magda Lúcia Chamon. Bom, os projetos de pesquisa, são, na verdade, o cerne da instituição junto com as outras atividades, mas é o que traz o diferencial. E qual que é o diferencial que a pesquisa traz? É da gente buscar e compreender a realidade de outra forma, é não acreditar em verdades absolutas, a pesquisa que nos permite. As verdades são sempre provisórias, a realidade é dinâmica, é viva, e, portanto, a pesquisa é que nos faz crer nisso. Ela nos mostra que não existem saberes permanentes, saberes são transitórios. Estamos aqui com o professor Colares, que ele é coordenador de pesquisa da unidade e docente dos cursos de Engenharia Ambiental, Civil e Agronômica. Professor, para o senhor, qual é a importância desse seminário também está acontecendo aqui na nossa unidade? O seminário de pesquisa e extensão é o momento que todo pesquisador e todo extensionista tem de se reunir, de confraternizar, de apresentar tudo aquilo que ele fez durante um ano inteiro, né? Então, na verdade, é um momento único, é aquele momento onde há confraternização, né, de todos, né, e é aquela oportunidade que o aluno tem e o professor também, né, de mostrar para as outras pessoas, para o público, né, tudo aquilo que ele desenvolveu, né, com pesquisa ou com um projeto de extensão durante o ano. É a primeira vez que vocês estão apresentando no seminário de pesquisa e extensão? Sim, a nossa primeira vez. E para vocês, como foi? Vocês acharam legal? Como foi a apresentação? Deu tudo certo? Bom, no início a gente estava bem nervosa, né? Mas acabou que deu tudo certo, a nossa apresentação foi boa e a gente espera bons resultados. Voltamos aos estúdios com Hanna e Wagner. Obrigado, Moser. Daqui a pouco voltamos com você. O primeiro e segundo dias de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, se encerrou. Na avaliação de professores, o exame foi mais fácil comparado às edições anteriores. Neste ano, mais uma vez, fotos durante a prova foram vazadas nas redes sociais. Foram aplicadas no dia 3 e 10 de novembro, primeiro e segundo domingo do mês, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Neste ano, cerca de 5 milhões de estudantes foram inscritos, menor registro desde 2010. O primeiro dia trouxe as matérias de Ciências Humanas, Linguagens, Códigos e a prova de redação, que teve como tema a democratização do acesso ao cinema no Brasil. O segundo dia abordou Ciências da Natureza e Matemática. Temas bastante comuns nas edições anteriores, como Era Vargas e ditadura militar no Brasil, não foram abordados este ano. O exame privilegiou temas atuais como literatura contemporânea e assuntos sobre tecnologia e redes sociais. Já no primeiro dia do Enem, houve vazamento da redação nas redes sociais durante a aplicação da prova. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, se pronunciou afirmando que a divulgação das imagens não prejudicou o andamento do exame. Tudo bem, gente? O Enem segue tudo funcionando perfeitamente bem, a prova tem tudo para ser um grande sucesso. Saiu agora sobre uma prova, uma foto de uma prova, a foto é verdadeira, mas em nada compromete a realização do Enem. O que ocorre? Todos os procedimentos já haviam sido realizados de segurança, a prova já havia sido distribuída para todo mundo e alguém tirou uma foto e colocou nas redes. Isso não compromete em nada, tudo segue normal. Agora a Polícia Federal vai identificar essa pessoa responsável e vai tomar as devidas providências legais contra ela. Isso aparentemente aconteceu em Pernambuco e a gente já está chegando ao nome da pessoa. No Chile, manifestações já duram mais de 3 semanas. Os chilenos protestam por medidas no setor econômico e outras insatisfações com o atual governo em Santiago. Mais de 1,2 milhões de pessoas se concentram no centro da capital. Segundo dados do governo, citados pela mídia local, as manifestações também estão causando vítimas da repressão policial no país. Desde 14 de outubro deste ano, muitas pessoas ocuparam a Praça Itália, no centro de Santiago, capital do Chile.
pedindo para que medidas sejam tomadas no setor econômico do país. Os manifestantes queixam devido à política conduzida por Sebastião Pinheira e também pela forma como os militares reagiram aos protestos, sendo que esta crise tem sido a maior do país nos últimos 3 anos. Durante os protestos, milhares de jovens cantavam músicas que eram conhecidas durante o governo ditatorial de Augusto Pinochet, ex-presidente do Chile, para fazer uma relação de semelhança entre a ditadura e o governo atual, queixando inclusive a postura dos militares e do presidente Sebastião. É preciso lembrar que o número de mortes nesse período tem crescido e as denúncias sobre ações da Força de Segurança têm aumentado cada vez mais. Ressalta-se que os protestos tiveram início devido à inflação no preço da tarifa do metrô, porém as insatisfações vieram à tona em outros temas, como aposentadoria, saúde e educação. Para comentar sobre esses protestos no Chile, recebemos aqui no estúdio Francisco de Assis Rocha Trindade, aluno do 6º período de História da Universidade do Estado de Minas Gerais. Bem-vindo, Francisco. Você estuda bastante as questões que estão ocorrendo no exterior, né? E como a gente pode ver, os protestos no Chile tiveram uma grande repercussão. Mas mesmo assim, muita gente ainda não sabe onde tudo isso começou. Qual foi o pontapé inicial? Bom, os protestos no Chile, eles começam devido à questão do metrô e do preço do metrô. Mas, na minha opinião, de como um historiador vê as coisas, a gente pega e faz uma ponte com o passado, né, no caso. Nessa perspectiva, eu vejo que os protestos, o metrô, no caso, ele é só um estopim para vários anos de, como eu posso explicar, de uma aplicação de uma política econômica, no caso, a política econômica liberal, que advém diretamente do período do Augusto Pinochet, da ditadura do Pinochet, que teve essa implementação do liberalismo muito forte, e isso resultou, durante os anos, nas conjunturas que estão acontecendo agora. Os protestos, o protesto de agora é o estopim de todo um caminho histórico que vem acontecendo no Chile. Os protestos podem gerar uma guerra civil, ou na hora que verem que as manifestações não estão tendo resultado, os ativistas vão recuar? Bom, eu não creio que vá haver uma guerra civil no Chile. Eu acho muito difícil, mesmo a gente tendo essa conjuntura onde os protestos estão muito fortes. Mas o que eu vejo, na verdade, é um movimento oposto a uma guerra civil. O presidente Pinheira, no início, ele dobrou a aposta contra os manifestantes, ele disse até que seria uma guerra, mas agora eu vejo que ele está recuando bastante. Os manifestantes estão conseguindo, entre aspas, certos direitos que eles estavam cobrando. Está havendo um debate muito forte agora sobre uma nova Constituição, porque a Constituição chilena, ela vem do período Pinochet ainda, ou seja, uma ditadura, e muita gente questiona a legitimidade dessa Constituição, mas o que eu vejo realmente é que na questão de se pode ou não gerar uma guerra civil, ou se os protestos estão ou não dando certo, na minha opinião, eles estão funcionando nesse sentido. Os protestos estão conseguindo pressionar o presidente e ele está realmente fazendo reformas. Ele já demitiu vários ministros, ele prometeu fazer reformas de Estado para melhorar as condições de vida e diminuir um pouco as políticas liberais que existem no Chile. Então eu duvido muito que vai ter uma guerra civil. Francisco, os últimos dados, de outubro registram 23 mortos, 5 mortos por responsabilidade dos policiais confirmada, 2.009 pessoas feridas e 197 pessoas que perderam parcialmente ou totalmente a visão. E ainda 5.629 presos. Qual o posicionamento dos militares dentro dessas manifestações? Bom, essa é uma ótima pergunta. Os militares, eles têm um peso político e eles têm um peso muito grande na memória do chileno. O chileno, ele sofreu muito na ditadura do Augusto Pinochet. A maioria dos chilenos ficou pobre, ficou muito empobrecido nessa ditadura. Ela foi extremamente agressiva, foi uma das mais agressivas na época da conjuntura das ditaduras latino-americanas. Então, o que acontece? Os militares, eles têm um peso muito forte ainda no Chile. O chileno, ele tem receio demais dos militares. E é quase que um tabu, diferente do Brasil, que aqui no Brasil se fala muito da ditadura como uma coisa boa, lá não. Lá tem um tabu muito forte em cima da questão da ditadura. E é óbvio que esses dados de quantas pessoas se machucaram, morreram, é absurdo. Se for comparar proporcionalmente com o Brasil, em questões de projeção de número de habitantes por pessoas que se machucaram, é inacreditável a quantidade de gente que se machucou. Mas é importante pensar também que, pelo que eu li nas últimas notícias,
o presidente, ele depois de dar um parecer que seria agressivo, ele está recuando. Ele já disse que vai punir os excessos que foram cometidos. Ele já abriu para Nações Unidas dar uma olhada na questão dos direitos humanos, de todos os protestos que estão acontecendo. E eu acho que isso é algo positivo em vista ao contexto latino-americano atual, onde tem toda a coisa que está acontecendo na Bolívia e todas essas coisas no Equador, enfim. Então eu acho que os militares, sim, eles têm uma presença muito forte, mas o povo ainda tem uma memória muito boa contra a ditadura e contra essa opressão militar. Uma coisa que é muito diferente do Brasil, no caso. Existe qualquer semelhança entre o governo chileno, nesse momento, e o governo atual do nosso país? O presidente Piñera, ele é relativamente mais democrata que o presidente Bolsonaro. Ele já está recuando, eu sinto esse recuo nele. Coisa que eu vejo aqui no presidente Bolsonaro, ele é muito mais autoritário. O Piñera está tendo um apreço pelos direitos humanos agora que está sendo pressionado. O Bolsonaro sempre falou que direitos humanos era a pior coisa do mundo. A questão da ditadura, o Piñera, há pouco tempo atrás, o ministro do Piñera falou bem da ditadura chilena. E o Piñera demitiu ele imediatamente. Porque, como eu falei, existe essa pressão para que a memória boa da ditadura não volte lá. Diferente do Brasil. O Bolsonaro tem vários casos dele exaltando a ditadura brasileira, né? Então, nessa questão, eu acho que eles diferem em algum nível. Mas eles têm muitas semelhanças. O Bolsonaro, o ministro dele, Paulo Guedes, já chamou o Chile de Suíça, porque as políticas neoliberais dos dois batem muito. É muito forte o Paulo Guedes, no caso, ele é um aluno da escola de Chicago, e o liberalismo implementado no Chile durante a ditadura do Pinochet era justamente das pessoas que estudaram na escola de Chicago. Então, nessas questões, eu acho que tem muito a ver. Talvez agora, pelos processos de manifestações, esteja mudando mais, mas essas são as poucas semelhanças que eu vejo entre um e outro. Francisco, você tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer, de concluir aqui pra gente? Sim, eu tenho mais uma coisa. No Brasil se criou, na minha opinião, e eu acho que é uma coisa que dá para observar, um mito em cima da ditadura do Augusto Pinochet, de que foi algo positivo, de que trouxe o liberalismo, e por isso o Chile realmente ele tem ótimos indicadores socioeconômicos, porém a desigualdade no Chile é enorme. Bom, é evidente que a mudança do preço do metrô afetou a população, e por isso é que teve esses protestos, porque a população de Santiago ela é muito desigual na questão econômica, e isso é causa direta das políticas implementadas pelo governo Pinochet. É importante também dizer que nesse mito de que o Pinochet foi positivo, é uma mentira, uma completa falácia. O governo Pinochet ele teve momentos onde a economia retraiu 15% em um ano. A população, 48% da população, se não me engano, em 1987, estava na pobreza. Então, existe esse mito de que ele investiu, ele implementou as políticas neoliberalizantes dele, e que isso é visto como bom pelo governo brasileiro. Mas, na realidade, se você olha a perspectiva, como eu falei no início, total do Chile, você vai ver que o período Pinochet é o período onde o Chile menos cresceu. É o período onde o Chile mais passou dificuldades. E só após, devido à redemocratização, o Chile voltou a melhorar as condições de vida. É isso. Francisco, eu agradeço muito pela sua participação aqui com a gente no Jornal Primeiro Plano. Muito obrigado. Obrigado, Francisco. Voltamos com Moser no Seminário de Pesquisa e Extensão da UENG, na cidade de Passos. Para quem não sabe, o seminário acontece uma vez ao ano e é aberto a todo o público acadêmico e à comunidade também. Estamos aqui no Bloco 11 da UENG, no 21º Seminário de Pesquisa e Extensão, onde ocorrem as apresentações dos projetos dos estudantes da universidade. Estamos aqui com o professor Evandro, que é docente do curso de Agronomia. Ele é um dos avaliadores do seminário. Professor, na hora da avaliação do projeto, o que é levado em consideração? A gente analisa se o que o aluno está explicando está coerente com o tema, tá? O desenvolvimento do aluno na explicação e a importância e relevância que o projeto tem. Esse projeto para o senhor, as apresentações, qual o grau de importância que está ocorrendo dentro da nossa universidade, como o crescimento da universidade? Isso tem uma importância bastante grande. Você vê o desempenho do aluno, tanto que ele amadurece, o tanto que ele evolui quando ele se prepara para fazer a apresentação no trabalho. Tá? Então isso é de extrema importância para o aluno, tanto na questão profissional como na vida pessoal, né? Questão de desembaraço, desempenho na hora de apresentar um tema.
O aluno Carlos Rovilson Moreira Júnior, do 8º período de Engenharia Agronômica, nos explicou um pouco sobre o seu projeto da avaliação da aplicação de bioestimulante na cultura do feijão. O tema do meu projeto é a avaliação da aplicação de bioestimulante na cultura do feijão, Phaseolus vulgaris. O motivo é que, como que a produção vai aumentando, o efeito, a gente quer produzir mais uma área menor. Isso, o bioestimulante seria a presença de 3 hormônios vegetais. Como o ser humano também tem hormônio, as mulheres têm, os homens também têm. A planta também tem. Aí no caso seria 3. Auxina, que é responsável pelo crescimento apical, citocinina, crescimento lateral, e a giberelina, que é crescimento das raízes, enraizamento. Eu procurei pesquisar isso aí para ver se realmente a aplicação de hormônio atinge efeito positivo na produção. Porque no caso de educação física, o povo toma hormônio para crescer, eu pensei na mesma hipótese na planta. O evento, que é aberto ao público, conta com a presença da comunidade para prestigiar os trabalhos apresentados pelos alunos. Também presente no evento, Moacir Laterza Filho afirma a importância dos projetos realizados para a comunidade. Eu acho que o valor é inestimável, né? A extensão, ela trabalha com uma perspectiva de uma mão dupla. Em primeiro lugar, a universidade que sai de si própria e se dirige à comunidade, interferindo nela. E, em segundo lugar, a universidade, quando se dirige à comunidade, aprende com ela e traz da comunidade determinados saberes, determinadas formas de conhecimento, de percepção de vida e de mundo para dentro da universidade, e isso é elaborado aqui. Então, a extensão é uma espécie de epifania, né, de ápice do trabalho universitário, na medida em que a aplicabilidade do ensino e da pesquisa se concretizam na interferência dentro da comunidade. Eu acho que essas 3 dimensões universitárias acabam se confluindo, convergindo para a própria atividade da extensão. O Jornal Primeiro Plano vai ficando por aqui. Até a próxima. Tenha um bom dia. Até a próxima.